Então, boa tarde. Estamos novamente aqui com o Rodrigo Ribas, tá? IDE Brasil, mais de 10 mil alunos já conceituado aí na Santa Catarina toda, né? No Brasil também, né? Gestor, administrador e proprietário da marca IDE Brasil em Santa Catarina, né? Então, aqui estamos novamente com o Rodrigo. Hoje, então, o primeiro podcast que a gente fez foi muito curto, porque não deu tempo da gente, do Rodrigo passar todas as informações, que a gente tirou bastante informação. O pessoal foi muito bem visto aquele podcast, cara, muita gente me perguntando como que tinha acontecido aquilo, tinha falado que foi um dos melhores podcasts. Hoje a gente resolveu trazer o Rodrigo de volta. Muito obrigado, Rodrigo. Eu sei que tua agenda é bem extensa, tenho visto teus cursos aí lotados, né? E isso é interessante e é muito bom, porque a gente vai ter mais empresários preparados para ser empresário, né? Como tu diz assim, tem que ser um empresário, né? Tem que aprender a ser empresário para ser empresário. Então, muito obrigado, Rodrigo. Estamos aqui novamente. Vamos encher você de pergunta hoje novamente, hein? É uma honra, né, ser convidado mais uma vez por você, né, Baixo, que a gente já já é amigos há muitos anos, né, cara, e que bom, tu tava sempre falando, a gente tava conversando ali pelas redes sociais, que tava sendo uma repercussão muito grande, né, e a hora que você me pediu, Rodrigo, eu quero mais um tempo contigo, eu falei, cara, vamos organizar minha agenda, vamos dar um jeito, vamos vir conversar mais um pouquinho contigo, porque realmente, quando tu vê o tempo de uma hora, acho que uma hora que a gente conversou, que é muito rápido, e aí tem muita pergunta, muita dúvida, aquela coisa toda, quando vê, passou o tempo. Então, estamos aqui mais uma vez, né, para saber o que tu quer saber um pouco sobre essa tal da gestão, né? Que todo mundo fala tal da gestão, o que é isso, né? Então, estou aqui contigo para a gente ter mais um bate-papo muito legal, uma honra, mais uma vez, estar aqui contigo. É toda minha, Rodrigo, e a gente tem bastante coisa para perguntar, porque para se tornar um empresário profissional é bastante coisa, né? Muito. Na verdade, a gente tem um sonho, que né, a gente sempre comentou o outro, de ser empresário. Quando a gente começa a ser empregado de alguém, a gente tem uma visão lá na frente já. Um dia eu quero ser dono, né? E quando a gente se torna dono, a gente não está preparado para ser dono. A gente foi ali funcionário e a gente sabe como funciona o negócio. Mas a parte por trás, burocrática, preços, precificação, como tu passou ali, a gente não tem nada disso. É bem isso, e é engraçado, né? Como eu te disse na vez passada, quando tu se torna, você é um grande açougueiro, mas quando você se torna dono da empresa, tu tem que largar de ser açougueiro. Tu vai ser o quê? O empresário. E muitos empresários eles não gostam dessa parte burocrática, vamos falar assim, né? Eles gostam de estar na operação, no dia a dia, eles acham que trabalham fazendo a parte operacional. E o empresário, quando ele se torna empresário, ele tem que largar a parte operacional e se tornar um gestor tático e estratégico, né? Então, ele tem que ter uma visão a longo prazo, montar as táticas para depois operacionalizar. E muitas vezes, por ele ser pequeno, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. E ele se dedica àquilo que ele sabe fazer, que é o operacional, mas como ele não sabe fazer o estratégico, muito menos o tático, ele acaba tomando decisões equivocadas e, como eu disse pelas estatísticas, em 3 anos a empresa morreu. 47% das empresas brasileiras morrem do 3º ano e 60% até o 5º ano. Qual é o problema? Falha de gestão, que ninguém ensina você a ser empresário. Não existe uma escola para empresários, né? Então, o que mais te aproxima de ser empresário é uma faculdade de administração, mas lá você vai aprender sobre Coca-Cola, Ford, McDonald's, que não é a realidade do dia a dia das nossas empresas, né? Que são pequenas, médias empresas. Então, tu sai de lá preparado para ser um funcionário de uma grande empresa, né? Então, tu não consegue aplicar isso no dia a dia na pequena. E aí não adianta. E o empresário vai fazendo achismo, sentimento, dando as cabeçadas na parede, caindo, errando, quer vender, ele acha que vendendo mais ele vai ter mais resultado, mas se tu vende com preço de venda errado, quanto mais tu vende, mais tu vai pro buraco, meu amigo, e aí é aquela bola de neve, né? Mistura o bolso direito com o bolso esquerdo, né? CNPJ com CPF, aquela coisa toda, e quando tu vê, cara, é uma questão muito triste, né? Que eu vivo isso há mais de 20 anos, é o dia a dia dos empresários, não agora todos os últimos anos em Santa Catarina, mas viver isso no Brasil inteiro, é a mesma história, o cenário é igual para todos os lugares. Então, o correto é, antes ser um profissional. Como empresário, antes de abrir alguma coisa, seria o correto? Eu sempre brinco, né, que nos nossos projetos de capacitação e gestão, que a gente sempre diz que que nasce torto para endireitar é mais difícil, né? Exato. Então, se tu tivesse uma oportunidade de, antes de você ser um empresário, tu ter um conhecimento empresarial, estar preparado, a tua chance de você ter sucesso é maior. Mas hoje é muito difícil as pessoas conseguirem investir neles antes, né? Eles vão investir em um certo momento da vida, quando ela estiver com dificuldades. Eu sempre brinco. Para te investir em você, Baixo, é em 2 momentos. Ou no amor ou na dor.
Exato. E geralmente o empresário investe na dor, porque no amor ele está bem. Então, eu não preciso disso, eu sei tudo, estou ganhando dinheiro, está me sobrando dinheiro, estou comprando carro, comprando casa. Só que daqui a pouco, por má preparação, por erros estratégicos, por erros operacionais, inclusive, por falhas de gestão, o que ele estava lá no alto, ele pode, em 1, 2 anos, ele cair. E aí vai para a dor. E aí, meu amigo, quando ele vê, dependendo do nível, vamos falar assim, da dor, ele não tem mais recuperação. Então, eu sempre digo, ou no amor, ou na dor. Por mais que você esteja super bem, você esteja ganhando dinheiro, você esteja tranquilo, cara, você poderia estar melhor. Por quê? Porque, como eu disse, mais uma vez eu digo, ninguém te ensina a ser empresário. Você vai trabalhando no achismo do sentimento, como você pensa, como você acha, e nem sempre o que a gente pensa, o que a gente acha, é o correto. Né? Então não tem, cara, a gente precisa ter essa noção. O empresário hoje, como eu disse, não dá mais para brincar de ser empresário, não pode ser amador. Tu falou uma palavra agora que eu achei fantástica, profissionalização. Então, como é que eu vou exigir uma profissionalização das pessoas que trabalham para mim, da minha equipe, se eu, como dono, não sou profissional? Eu não tenho controles. Eu não sei o que está acontecendo dentro da minha empresa. Eu faço tudo no caderninho. Eu faço tudo o trabalho por fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Todo o dinheiro que entra menos todo o dinheiro que sai. E isso é o maior erro do empresário. E, infelizmente, 99% dos empresários brasileiros administram a empresa dessa maneira. Eles fazem por fluxo de caixa. Como é que eles acham o lucro? Soma tudo que entra, menos tudo que sai. Se entrou mais dinheiro esse mês que saiu, eu estou tendo lucro. E não é assim que funciona. Está completamente errado. Então, é uma coisa que o empresário precisa começar a pensar lá no futuro. Hoje, eu tenho domínio na minha empresa ou a minha empresa me domina? Eu tenho os números na minha mão para tomar uma decisão estratégica ou eu estou fazendo tudo no que eu acho, no que eu penso, no que eu sinto? E esse acho, penso e sinto é um trabalho emocional. E toda vez que você trabalha com a emoção, a tua chance de erro é grande. Você precisa trabalhar de forma mais racional, mas para isso tem que ter organização e planejamento, que o empresário, infelizmente, hoje a maioria não tem. Exato. Eu tenho visto bastante empresário, até trabalhei para vários, que nem tu falou ali. Muitas vezes eles não largam da operação para ser empresário. 90% também desse pessoal é assim. Eu entro numa empresa, o cara, não, eu já sei fazer aqui, e ele começa a dar ideias que às vezes é fora do padrão dele. Ele pega um profissional que vai fazer a gestão correta na parte dele, mas como ele está tão envolvido no operacional, ele começa a dar piti e dar ideias que não são nem para o crescimento da empresa, porque não, eu já fazia assim, assim, vamos fazer do meu jeito. Às vezes ele contrata uma pessoa, um especialista, para fazer um outro negócio. Um negócio que o especialista está preparado para fazer. Ele vai lá, o especialista começa a fazer, mas ele vem do lado, não, mas aqui tem que fazer assim, faz assim. Ele começa a tirar até o especialista da função dele com os piti dele. Tem jeito para isso, Rodrigo? Tem. Primeiro o seguinte, isso é a coisa mais comum que existe, né? Quando você contrata, vamos falar assim, contrata um especialista, um consultor, um gestor profissional, ele vai querer ver, ele vai perceber muitas coisas erradas que tem dentro da empresa, né? E o próprio gestor, o dono, ele vai se sentir incomodado com isso. E como ele não tem o conhecimento, e o consultor também, ele não quer que o empresário tenha o conhecimento, porque ele vai ficar dependendo do consultor o resto da vida e ganhando. E é o trabalho do cara, está tudo correto. Né? Então, o que acontece? Aí o cara, muitas vezes, também o próprio consultor, ele vai querer fazer algumas mudanças que realmente podem não ser compatíveis, porque eu não entendo nada de corte de carne. Sim. Não entendo nada. Se eu chegar lá e botar um boi na minha frente, eu vou cortar um pedaço, tudo errado. Eu não entendo, ninguém me ensinou isso. Sim. Então, o que acontece? O especialista ele pode mesmo realmente não conhecer o dia a dia e querer dar pitacos errados. Daí o cara vai intervir. Só que isso daí entra num conflito. Primeiro, o dono fica com medo, incomodado pela mudança do processo, porque o processo foi feito sempre por ele, e ele fica inseguro. E aí, como ele também não tem conhecimento, com a insegurança que ele tem, isso a gente chama de pirâmide de Maslow, que é normal do ser humano, ele fica muitas vezes antissocial. E aí ele acaba tendo esses conflitos, esses pitis que tu tá falando. E aí ele tira a capacidade do consultor de implementar isso na empresa. Então eles entram num conflito. Quem que vai ganhar? O dono. O dono. Vai ganhar sempre. Sim. Entendeu? Não tem jeito. Então, o que acontece? Primeiro, eu sempre digo para o empresário, se tu quer contratar alguém, primeiro tu tem que ter o conhecimento daquela situação, se você realmente pode avaliar o trabalho desse consultor. Por exemplo, no teu caso, tu é um especialista em baixinho e corte de carne. Exato. Quando tu vai contratar, imagina tu contratar eu como um açougueiro. Eu sou um açougueiro lá, faz um ano e pouquinho, que eu sei destrinchar carne e tudo mais, mas tu vai saber se eu sou bom ou não. Tu concorda comigo? Exato. Por que tu sabe se eu sou bom ou não? Porque tu tem o conhecimento. Exato. Então, se o empresário não tem o conhecimento, muitas vezes não tem como avaliar se o trabalho do cara vai dar certo ou errado. Então, ele se sente inseguro. E aí acaba entrando nesses conflitos. Então, o que eu digo? Primeira coisa,
primeiro o empresário precisa ter a capacidade do entendimento e o conhecimento suficiente para saber o que está acontecendo dentro da empresa. E aí sim, se ele tiver que contratar por falta de tempo ou por alguma outra situação que ele não goste muitas vezes de fazer aquela parte, ele contratar alguém, ele vai inclusive avaliar se aquele trabalho do cara é bom. Sim. Porque ele tem o conhecimento e o domínio sobre o assunto. Se não, meu amigo, vai entrar nessa briga sempre. E aí quem vai perder sempre é o contratado, porque ele é o dono, ele vai ser do jeito dele. Pois é, mas aí o empresário acaba perdendo também, né? Lógico, Ele perde duas vezes, porque ele contrata uma pessoa até para um salário mais elevado para resolver o problema dele. E não deixa resolver. E não deixa resolver, porque a pessoa vai realmente no problema, ela é especialista para aquilo. Eu já passei por isso porque eu já fui fazer isso. Quando você chega lá, o cara, não, tá aqui na tua mão, você faz tudo do teu jeito, eu sei que você é um profissional, você vai fazer certinho. Começa a dar resultado, tá? Você vê o resultado acontecendo. Você vê, transforma todo o ambiente, começa a dar resultado, começa a dar valores, mas o cara, não, mas eu fazia assim, e o meu jeito era assim. E começa a travar o cara que tá ali fazendo tudo certinho. E o cara começa a colocar a pulga atrás da orelha. É porque tu mudou o processo dele. Mudou o processo, você começa a voltar para trás e diz, cara, mas eu sou especialista nisso aqui, tá acontecendo tudo certinho? Tá evoluindo, tá vendendo mais, tá em números, a gente tá vendo, tá comprando mais, tá acontecendo. O que tá acontecendo de errado? Até ele fica com, mas será que eu tô errando tanto assim? Você tá vendendo mais? É que o empresário acha que ele não erra, cara. Ele é o melhor cara que existe na empresa, porque ninguém conhece a empresa como ele. A empresa foi criada por ele. Então tem que ser do jeito dele. O que tu tá falando é a coisa mais comum que existe, baixinho. Tu é contratado para você modificar o processo de um açougue e esse processo muitas vezes vai de encontro com como era feito antes, porque tu vai chegar e vai fazer uma revolução. Exato. Tu vai deixar o quê? O empresário inseguro. Por quê? Porque antes quem era do jeito dele e agora tu mudou todo o processo. Então se tu muda o processo, tu tira ele da zona de conforto e ele muitas vezes mostra para ele que ele estava errado. E ele também não aceita isso, que ele erra. Ah, mas quem é esse cara que vai chegar aqui e vai dizer do jeito que a minha empresa, como é que tem que ser feito? A minha empresa tem que ser feita do jeito que eu quero e não do jeito que esse cara. Por mais que tu seja um cara que é um especialista que vai melhorar 10 vezes o resultado dele. Só que ele não aceita por causa disso. Isso é uma questão de ego. Isso é uma questão de ego. Eu tenho percebido bastante isso aí. E outra coisa, Rodrigo, por que a gente não tem mais mão de obra eu tenho visto placa em tudo que é lugar, mercado, agora eu tenho visto bastante em construção. Até quando eu vim para Itapema, isso faz 25 anos atrás, eu procurava uma vaga para trabalhar de servente e pedreiro. Não se achava, porque tinha 1 ou 2 prédios, só que eles estavam começando. Então o cara dizia, não, aqui está lotado, aqui não precisa de ninguém. Hoje você vai em todas as construções, tem lá uma lista enorme, você vai em supermercado. O que está acontecendo nessa área? Ou é funcionário que não quer... Eu ouço muito dos empresários que ninguém quer trabalhar, mas todo mundo necessita trabalhar. Isso é uma coisa que é muito interessante. Essa discussão não é aqui em Itapema, isso aqui é em todo o estado, todo o Brasil. Todo o Brasil. Os empresários reclamam muito. Mas existem 2 questões que a gente tem que olhar por trás. Uma do lado do funcionário e outra pelo lado do empresário. Exato. Tá? Então, você tem que olhar para os 2 lados e tem que ser muito sincero. Vamos olhar para o lado do empresário primeiro. O empresário, muitas vezes, eles também... eles querem que muitos funcionários façam muita coisa dentro da empresa e o salário não sendo muitas vezes compatível com isso. E tá tudo certo, é uma questão de organização interna, cada um sabe que a pedra que aperta o sapato, ele pode pagar X ou Y, não sei, mas ele exige muitas coisas dos funcionários, inclusive coisas pessoais, muitas vezes, né? Ah, você tem que ir lá na minha casa, tem que fazer tal coisa, aquela coisa toda, paga pouco, e muitas vezes o próprio funcionário, ele não aceita isso, tá? Às vezes o próprio patrão, né, o dono, é um cara centralizador, tudo tem que passar por ele, aquele cara que não elogia, aquele cara que trata o funcionário muitas vezes de qualquer jeito, não tem uma liderança muito eficaz, né? Não é um bom líder, vamos falar assim, né? Às vezes briga com o cara por qualquer coisa, xinga, não tem processo dentro da empresa, não tem normas, não tem procedimentos, não tem fluxograma, um dia de um jeito, outro dia de outro, e aí toda a desorganização do empresário. Sim. Porque hoje o mais difícil que tem é lidar com o ser humano. Lidar com pessoas é muito complexo. Quando eu falo números é fácil. 1 mais 1 é 2. Agora, o que eu penso não é a mesma coisa que você pensa. Exato. Então, a gente precisa ter uma organização interna em gestão de pessoas, né? Onde você tem todo um fluxograma, que são todos os desenhos do processo de que cada um tem que fazer dentro da empresa, um organograma de cargos e funções, quem faz o quê, quem é a pessoa que é tua superior. Por exemplo, assim, imagina um caso que é comum acontecer em qualquer empresa, principalmente as empresas familiares, né? Que é muito comum, que a maioria das empresas aqui, nós estamos em Santa Catarina, são familiares. O marido e a mulher. Então, imagina tu é meu funcionário. Eu vou lá e te dou uma ordem.
vem a minha esposa e te dá uma contra-ordem completamente diferente. Daí quem que tu vai ter que obedecer? Lógico que é a mulher, né? Sempre, né? Tá de sacanagem. Mas tu tá entendendo? Eu já passei por O isso. pobre do funcionário ele fica perdido, cara. Isso. Então por que não tem um organograma? Quem é o responsável por esta área? Se o responsável sou eu sou o responsável. Ela não tem que estar dando nenhum pitaco. Se é ela, é ela. E aí você vai se reportar para ela e não para mim. Depende de tudo que são cargos e funções. Quem tu é subordinado a quem? Então tu tem que escutar essa pessoa. Então já não tem isso também, né? Não tem normas, não tem procedimentos. Cada um faz de um jeito. E aí o próprio funcionário ele fica perdido. Porque o funcionário não gosta de trabalhar num lugar, um caos. Ele gosta de trabalhar num lugar organizado, onde ele saiba o que precisa ser feito, sabe quem é o responsável, tem tudo desenhado, tem tudo montado, o que ele precisa fazer, ele vai lá e faz. Ele gosta disso. Agora, num lugar onde não tem nada disso, cada um manda, o cara não é bem remunerado, não é bem tratado, o cara não vai ficar. Isso é certo. Eu estou falando isso pro lado do empresário. Vamos falar Sim. pro lado agora com o empresário, com o olho do empresário. Sim. Hoje, muitas pessoas não querem trabalhar realmente, porque às vezes é mais fácil tu ganhar dinheiro no TikTok. Também. É mais fácil você ser um Virar influencer, influencer. você fazer alguma coisa assim, cara, hoje pela internet. Então é fácil. Quando tu olha aquele pessoal lá no Rio de Janeiro, nada contra, só estou dando um exemplo. Aqueles MC, não sei das quantas, lá, um gurizado com 18, 20 anos, com uma casa de 1,5 milhão, 2 milhões, um carro, uma Ferrari na garagem, cantando aqueles rap. Cada um tem seu gosto, é Sim. normal, não vou criticar isso. Sim. O cara tem... Pelo menos ele deve ter como é que eu vou te explicar? Ele tem o dom dele de fazer aquilo ali, Exato. né? E tá tudo certo. Mas a grande questão é que quando um jovem olha 18, 20 anos, olha aquilo e diz, pô, por que eu vou estar lá ganhando R$ 2.000 se eu posso fazer uma coisa aqui pela internet e ganhar isso em 2, 3 dias? Exato. Né? Tu vai lá, uma menina nova, coisa e tal, bonita lá, por que eu vou trabalhar 8 horas num balcão encostado na barriga se eu vou trabalhar num aqueles conteúdo adulto, ganhando 50, 60 mil reais por mês? Como eu disse, cada um faz o que quer. Eu só estou dando exemplos. Sim, hoje está mais fácil achar formas de você ganhar dinheiro. Não, pode não ser formas muito boas, sim, mas existem, né? Existem. Então, o que acontece? Então, os dois lados têm que começar a pensar. Sim. O empresário, o que precisa fazer? Ele precisa valorizar a equipe. Ele precisa treinar a equipe. Ele precisa, de alguma maneira, ter organização interna de pessoas. Tá? Ele precisa ter isso. E o funcionário, ele tem que estar se sentindo bem valorizado numa empresa. E, principalmente, ele tem que procurar... Hoje, a maioria do que eu vejo também que acontece, Baixo, é que muitos funcionários querem trabalho. Eles querem emprego e não trabalho. Antigamente, quando tu pensava, assim, na época dos nossos pais, né, cara, tinha um cara que lá, o pai da gente, trabalhava 20, 30 anos na mesma empresa, e era orgulho aquilo, né? Aí, quando tu chega lá hoje, cara, tu pega a carteira do cara, 3 meses numa, 5 meses noutra, 6 meses noutra. Aí, 6 meses, daqui a pouco tem mais uns 3 ou 4 de seguro-desemprego, daí eu saio, aquela coisa toda, não quero nada com nada. Isso é complicado. Sim. Então, isso são todas questões que o nosso governo, que a mentalidade, a internet está fazendo com que esta mão de obra fique cada vez mais difícil. O que o empresário tem que entender que, muitas vezes, ele precisa perceber que a mão de obra boa está empregada. Exato. A mão de obra boa está empregada. É. E assim, e tem que também analisar análise de perfil, é muito importante. Então não adianta eu querer colocar uma pessoa que não tem perfil. O cara não sabe fazer nada e vai vender. O cara tem que ter perfil para venda. Tem. O cara que tem que ser vendedor, ele tem que ter garra, vontade, tem que saber falar, saber se expressar, saber se comunicar, correr atrás e não ficar esperando o cliente entrar. E aí por vai. Mas os dois têm erros, os dois lados. Os dois têm erros. Eu tenho visto bastante isso aí. Mas às vezes a gente vê muitos caras bons, que nem a gente comentou a última vez, saindo da empresa. Muitos caras bons, porque o cara... Eu acredito que, eu falei uma vez pro pessoal, empregado tinha que ser que nem jogador de futebol. A evolução tinha que ser constante e a remuneração dele também. O cara evoluiu, o cara fez eu ganhar dinheiro vendendo. Antes a gente vendia 10 copos, o cara tá vendendo 100 copos. Não era justo eu chegar no cara ali, cara, obrigado, vai lá já tem uma remuneraçãozinha lá diferente para você. Isso ia agregar com ele. Mas os empresários, 90% não tem a cabeça assim. O cara tá dando para mim, eu já tô pagando para ele bem. Eu entrei em algumas empresas que o cara me pagava já um salário um pouquinho mais alto. Como supervisor, eu já ganhava mais alto. Mas ele achava que 5, 10 anos eu tinha que ganhar o mesmo preço porque eu entrei ganhando aquilo.
E a evolução do quadro já tinha evoluído mais. A gente está vendendo aqui, está vendendo lá, o pessoal está falando aqui, está falando lá. Você vê agregar valor em toda a empresa. Perfeito. E não vê a valorização do teu conteúdo, entendeu? É justamente isso. O empresário, o funcionário precisa ser valorizado. Quando tem um funcionário bom, o empresário precisa valorizar ele. Só que o que acontece? Agora vamos entrar para o outro lado. Eu começo a pagar um salário mais, mas ele muitas vezes não sabe fazer cálculo, porque ele não tem domínio do número. Então é isso. Então quando ele tem daí pela insegurança, vamos dizer assim, não, eu não vou aumentar o salário desse cara porque eu estou inseguro, eu não acho que eu não posso pagar, mas se ele tem o domínio da empresa, se ele conhece os números da empresa, ele vai dizer, para um pouquinho, mas o baixinho lá me fez aumentar o meu faturamento em 30%, 40%. Então eu vou dar um valor mais para ele que eu consigo pagar, que eu sei, porque eu vou ter o resultado na minha mão ali, eu tenho os números na minha mão. Sim. Mas eles não têm baixinho. E aí, como é que eles trabalham? Não acham o sentimento. Então, ele não consegue fazer uma comparação da evolução do que está acontecendo na empresa. Por quê? Porque voltamos no início. Porque ninguém te ensina a ser empresário. Exato. Então, ele não consegue ver. Tem muito empresário, por incrível que pareça, que não sabe nem quanto que ele vende por mês, cara. Quanto que ele fatura. Não tem noção, não tem números. Então, eles mas acho que não é tudo isso. Mas se ele tiver um parâmetro e onde ele tenha ferramentas que mostrem para ele, se ele fizer isso, qual o impacto vai lá na frente... Aí ele treina a segurança e ele faz. Só que 99% não te possui isso. E aí eles não fazem, aí o próprio funcionário se sente desvalorizado, e é normal, acaba saindo e perdendo um grande profissional. Então, eu sempre digo, um dos maiores problemas é a falta de conhecimento, dos dois lados. Então, aí tudo é geração porque ele não foi treinado para ser empresário. Perfeito, é um dos maiores problemas. E daí ele vai jogando, vai fazendo tudo errado. Na verdade, ele vai virando um bolo de neve, né? Ele vai errando aqui, vai errando ali. Imagina, tu tem uma equipe extremamente legal, preparada, só que por falhas de gestão do dono, por gestão de pessoas, a equipe sai. Sim. E aí vai entrar uma equipe nova que vai fazer com que o faturamento dele estava lá em cima, vai lá para baixo. Tu já passou por isso, tem certeza disso? Muito. Que tu já passou, tu entrou, já te vi vários lugares aqui, aonde tu vai, a gente vai atrás, que a gente sempre brinca, né? Que tu sempre, tu aí em tal lugar, então vamos lá, que a gente sabe que tu tá lá, a gente sabe que vai ter uma carne boa. Aí o que acontece? Tu tem certeza, tu vai lá, cresce o faturamento, aí os caras tiram, porque, não, o cara tá muito caro, aquela coisa toda, e aí botam e aquele faturamento vai cair e ele vai perder muito mais. Só que, como ele não tem os números, as decisões são empíricas, no achismo e no sentimento. Ele não sabe tocar o negócio dele, na verdade. Não sabe tocar, fazer gestão profissional. E ele já veio naquela coisa errada dele, porque o mercado tem vários setores, né? São várias lojas dentro. Tem ali o que vende só iogurte, tem o que só vende carne. Então, o daqui vai pagando a conta daqui e ele não vê o resultado final, só vai ver o bolo final. Quando tiver aquela bagunça, né? Quando tiver quase falindo. Perfeito. Né? O que acontece? Isso é um dos erros do empresário. Nós temos o nosso projeto de capacitação, que é um método, né? Onde a gente ensina justamente o empresário a administrar uma empresa de forma profissional. E ele consegue setorizar a empresa. Então, eu vou dar um exemplo do supermercado. Tu tem a padaria, tu tem o açougue, tu tem a hortifruti, tu tem as bebidas, tu tem corredores lá, laticínios e limpeza, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Quando o empresário ele administra por um todo, vamos dar um exemplo assim, o que acontece? No final do frigir dos ovos, o empresário do supermercado grande tem um lucro aí de 2,5%. O cara fatura um bom valor, 5, 8 milhões por mês, 2,5%, tá tudo bem. Tá vivendo super bem, tá tudo tranquilo, com todos os custos. Só que aí, quando ele setoriza, ele percebe que o supermercado tá dando 6%, mas a padaria menos 3%. E o outro tá dando 5%, o outro menos 4%. Então, ele vai, como tu acabou de falar, ele não consegue ver o que tá cobrindo o quê, ele só vê um todo. Quando você tem uma profissionalização, que é isso que a gente bate muito na tecla do empresário, e ele consegue setorizar, e ele percebe que um setor dele não está bom, ele vai atuar justamente naquele setor. Para fazer com que aquele setor se torne rentável, lucrativo e não tire o lucro dos outros setores. Mas para isso precisa de uma coisa, que o empresário hoje, a maioria não tem conhecimento, preparação, ser profissional. Então, é justamente isso que a gente quer trazer para o empresário, essa profissionalização. Mais uma vez, eu bato nessa tecla, não dá mais para brincar de ser empresário, não dá mais para ser amador como empresário, independente do tamanho da tua empresa, independente do tamanho. Pode ser uma empresa com um funcionário, nenhum funcionário ou 200 funcionários. Profissionalização. Só que para isso, o dono precisa estar preparado. Não só a equipe, o dono principalmente. Todo o trabalho da IDE começa na cabeça do dono, né? Começa a transformar ele numa outra realidade. Começa a mostrar uma outra realidade para ele, né? Perfeito. Começa a apontar os erros dele, mesmo ele dando aquela dorzinha nele. Mas começa a mostrar que ali, ele acertando, ele vai ter muito mais lucro do que
do que quebrar, né? Porque de uma hora para outra pode quebrar. Ele pode estar naquela bola de neve e daqui a pouco dar um erro em qualquer setorzinho, só puxar um fiozinho aqui e quebrar, né? Vou te dar uma analogia para tu entender. Imagina a empresa como um avião. Moderno, maravilhoso. E o empresário, todo ano, ele moderniza mais o avião. Muda layout, pinta o avião, muda estrutura, novos motores, contrata uma equipe boa para servir, né, as aeromoças, aquela coisa toda, tá tudo preparado. Lindo. Mudou tudo o avião, cada vez mais moderno. Ele investe todo o dinheiro no avião, mas ele esquece de investir em quem? No condutor do avião. No piloto. No piloto. O piloto está despreparado. Então, quando chegar lá 11 mil metros de altura e der uma pane nesse avião e não saber o que fazer, e aí? Quanto que custa esse erro? É justamente isso que a gente mostra. Então, o piloto é a pessoa que tem que ser mais preparado. Tu imagina o seguinte, a gente estava conversando aqui antes, em off, aqui com alguns empresários, né? Eu perguntei, tu estava na minha frente, perguntei quem é que ensinou a ser empresário. A pessoa respondeu a vida. Perfeito, o dia a dia. Então, imagina, eu vou te fazer uma pergunta abaixo. Se tu tivesse que, Deus o livre, fazer uma cirurgia cardíaca, tu chegasse por cirurgião e assim, perguntasse assim para ele, meu amigo, onde é que tu aprendeu a fazer cirurgia cardíaca? A vida me ensinou. Tu ia fazer a cirurgia com esse cara? Jamais. Perfeito. Então, por que muitas vezes o empresário acha que não precisa ter conhecimento? O empresário hoje é uma das profissões que ele mais precisa estudar. Ele tem que estar mais preparado. Porque ele toma decisão todos os dias e qualquer erro que ele cometa vai influenciar diretamente no resultado final do mês. E às vezes o erro é tão grande que influencia o resultado de 1, 2 anos no futuro. Exato. Então a gente precisa estar preparado. Para isso, precisa ter conhecimento, buscar o conhecimento. Mas não adianta só buscar o conhecimento. Ele precisa uma outra coisa que o empresário não percebe: mudança de comportamento. Ele precisa, nesse momento, sair da zona de conforto, eu acho. O empresário precisa, muitas vezes, desculpa a expressão, tirar a bunda da cadeira e se mexer. Porque ele acha que as coisas vão cair do céu. Ele fica rezando para Deus, Deus me ajuda aí. Deus já te ajudou, meu amigo. Ele te deu cérebro e músculo para trabalhar. O resto tem que correr atrás, fazer a tua parte. Saia da tua zona de conforto, muda o teu comportamento, vá buscar algo diferente. Porque se tu continuar fazendo sempre do mesmo jeito, o resultado sempre vai ser o mesmo. E não adianta querer que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. E essa frase é do Albert Einstein. Sim. Não adianta querer que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. Então, o grande problema das empresas, muitas vezes, é aquele cara que fica atrás da mesa tomando decisão. Porque ele não está preparado, ele não investe nele, investe na empresa, mas não investe nele, ele acha que tudo é caro, ele acha que, meu Deus do céu, que Deus vai ajudar, que um dia vai dar certo, e fazendo sempre do mesmo jeito. Fazendo do mesmo jeito, o resultado é o mesmo. Ou até pior, que hoje, se tu vê essa geração nova que está entrando no mercado muito mais preparado, meu amigo, eles estão dominando o mercado. E aí depois tu entende, meu Deus, eu sempre fiz assim, agora não dá mais certo. Não vai dar, cara. Eu comecei há 20 anos mais do que o cara e por que eu não estou evoluindo? É bem isso. Não tem conhecimento. Eu tenho visto bastante coisa. Eu tenho visto também, eu tenho acompanhado às vezes, até a gente estava falando da onde eu trabalhei. Cara, como transforma um cara que tem uma direção até a cabeça do dono. Eu, onde eu trabalhava, eu sempre ia com o conceito de trabalhar com qualidade. Levar um novilho precoce, um Angus. A partir do momento que eu saí desse supermercado, não quero falar o nome, de alguns supermercados desse, eu volto lá, cara, tá acabado. Até os clientes que eu tinha indicado antes, que eram meus clientes, não vão mais lá. O que faz a diferença um bom profissional na direção de algum setor? Cara? Faz toda a diferença, Rodrigo. Como eu disse, eu vejo isso muito e eu acho que eu sei o que o mercado está falando, né? Que eu sempre fui cliente, quando tu dava lá, eu comprava lá direto. E hoje eu não faço mais isso, eu não vou lá justamente por causa dessa situação. Né? Então, o empresário, ele precisa ter um profissional que consiga orientar naquilo que ele não está percebendo. Mas ele quer também, muitas vezes, ter um funcionário mais barato, gastando menos, um produto com uma qualidade inferior. Né? E hoje a diferença de preço não é muito alto, cara. Muito baixo. É muito baixo. Então, às vezes, cara, meu Deus do céu, vale mais a pena tu investir num produto de uma qualidade melhor, com um corte melhor, com um profissional mais, e o teu faturamento, em vez de cair 50%, 60%, 70%, aumentar 100%. Exato. O resultado vai ser muito melhor. Então, mas é justamente isso que eu estou batendo na tecla. O que falta para o empresário é ele perceber que ele também falha. São os erros que a gente diz, as cabeçadas na parede que tu dá do dia a dia e tu não percebe. Quando que tu vai perceber? Na dor.
Quando Exato. estiver lá com grandes dificuldades, diz, meu Deus, e agora eu vou ter que mudar. Agora muitas vezes não adianta mais, porque não tem mais tempo para isso. Pois é, e daí eu converso até com clientes, eu converso com os clientes, pô, Basti, não dá mais para comprar lá. E, cara, o que que muda a cabeça do empresário ver que um cara profissional chegou ali, o cara muda a cabeça do empresário, ele só mostra as coordenadas certo. Mas por que que o patrão não continua com a parte certa? Que nem que tu falou agora, a diferença hoje de um novilho precoce com um novilho comum é R$ 1, mas ele coloca lá na base total, é que eu compro 1.000 quilos, vai dar R$ 1.000 de diferença. Mas, cara, esse preço você pode fracionar ele em Dilui. quilos, Pode. que o cliente não vai reclamar nada por causa da qualidade, porque ele está ganhando em qualidade. Essa semana, há 2, 3 semanas atrás, eu tenho um cliente em Palhoça, que é um aluno meu de Palhoça, que ele tem uma casa de carnes nobres, ali em Santa Maria Imperatriz. E eu fui visitar. Ele até perguntei também em sala de aula, quanto é que tu paga no quilo da costela? Perguntei para todos. Sim. Ninguém soube responder. Mas como tu não sabe o quilo da costela? Aí o cara perguntou assim, mas quanto que tu paga? Eu falei, também não tenho ideia. Eu simplesmente falei, compro. Quanto que é a costela? 30, eu não sei, tô chutando, R$32,90. Se o cara me pedir R$32,90, R$33,90, R$34,90, para mim é a mesma coisa. Exato. O cliente não percebe o preço do quilo, ele não vê isso. Então, por isso que eu tô te dizendo, então é melhor tu ter um produto numa qualidade superior. O cliente não sabe quanto que ele está pagando. E tu pode colocar um valor, logicamente tu não vai colocar um valor absurdo fora do mercado, com certeza, mas se tu andar aqui hoje em Itapema, tu pega uma picanha de 89, tu pega uma picanha de 109, tu pega a de 99, tu pega até mais o quilo. Exato. Então, o cliente não vai perceber isso, Não. cara. Não é isso que vai fazer a diferença. Agora, o que tu tá falando é a realidade. Se tu não prezar pela qualidade do teu produto, aí o teu cliente vai perceber. Eu tô pagando um produto mais barato, mas não vale a pena, porque é uma porcaria. Eu não quero. Quando a gente fala em carne, principalmente na nossa região, nós queremos o quê? Que tipo de carne que a gente quer? Uma porcaria ou uma carne boa? Qualidade, Qualidade, é lógico. Eu nunca vou comprar uma porcaria para comer na minha casa, fazer um churrasco com uma porcaria. Não. Convidar os amigos, colegas, ainda Com uma certeza. vez um aniversário para a família, vai comprar carne mais barata. Não, eu acho que os caras têm que tirar isso vale da a pena, cabeça, né? não vale a pena. Não vale a pena. E hoje a diferença é mínima. Poxa vida, eu não entendo. Até hoje eu tento entender a cabeça desse pessoal. Que eu passei por lá, dei as dicas para eles, a gente evoluiu, mostrou, colocou cortes novos, vendeu. Cara, a diferença é mínima. Mas será que dá uma caída, alguma coisa? Daí ele diz, agora que caiu, tem que pegar um preço menor para poder saturar aquilo que eu não tenho valor para mim poder pagar? Mas justamente são falhas de gestão. Aí que tá. Aí que é a gestão. Aí cara. é a gestão total. A gestão total. É isso que eu digo. Como ele não tem os números e não consegue perceber isso, ele trabalha no achismo e no sentimento, na emoção, no que ele pensa, no que ele acha. Sim. Vamos falar assim. Porque ele não tem os números. No momento que ele tem os números, a decisão dele é mais assertiva. Para um pouquinho. Se eu comprar um produto mais barato, eu vou vender por X, o cliente não vai estar satisfeito, eu vou perder esse cliente. Então, eu vou perder 20, 30, 40% do meu faturamento. Então, é melhor eu ter um produto mais caro, onde eu vou colocar um valor agregado maior, além do atendimento, é lógico, a gente precisa colocar tudo isso e o cliente percebe. Eu prefiro pagar uma coisa mais cara, mas ser bem atendido, ter um corte nobre, ter uma coisa que eu quero, que eu confio no açougueiro. Eu tenho um açougue de preferência que os guris me conhecem. Sim. Eu chego lá, né, um supermercado que eu compro aqui, eu chego lá para os guris, né, quando tá muito movimentado, eu ainda aproveito na frente de todo mundo, vou lá, pego uma Coca-Cola, 2 Coca-Cola, uma coisa assim, ó, gurizada, para vocês de presente. Eu sempre que eu chego lá, eu tenho carne boa. Sim. Então a gente tem que tratar bem os caras. Exato. Então, mas o profissional precisa saber fazer também a parte dele. Tem que atender bem o teu cliente. Tem que ser profissional. Agora, mal preparados, mal treinados, produto de qualidade ruim, o cliente não vai comprar. Por mais barato que seja. E só que isso só consegue ver como gestão profissional. Mais uma vez, eu vou bater na tecla. O empresário tem que estar preparado para tomar a melhor decisão, parar de trabalhar no achismo, no sentimento, ter controle da sua empresa, dominar os números, saber se eu tomar essa decisão, qual é o impacto lá na frente. Só que ele não tem isso. Ele trabalha só com coração, só com sentimento, com achismo. E ele erra. Erra perdeu dinheiro. bastante, cara, bastante. Eu tinha visto isso bastante. Não, com certeza. É o achismo que deixa eles com potencial. Eles acham que tem um potencial. E começa a perder cliente, Porque, cara, açougueiro nenhum gosta de trabalhar com carne ruim. Imagina você chegar lá e xingar o açougueiro. O cara não tem culpa nenhuma. Mas muitas vezes eles são xingados. Poxa, cara, você me vendeu... Eu confiava em você, você me vendeu a carne dura. Mas ele depende do patrão dele, não é dele, não é ele o culpado. Ele que compra. É o patrão dele. Às vezes, eu sempre digo assim que o cara muda muito de açougue para açougue.
Por quê? Os empresários, às vezes, eles compram... vai o cara lá, vai fazer um aniversário, vou comprar uma carne lá nesse mercado, hoje só para ver, porque não tenho acertado em todos os mercados que eu tenho ido aqui, não tenho acertado. Comprou ali. Deu naquele lote que ele comprou, tinha um boi bom, mas ele comprou tudo boi de baixa qualidade. Aham. Mas no meio do lote tinha um bom. O cara pegou um pedaço bom lá, o que disse, achei o meu açougue, é só aqui que eu vou comprar. A segunda vez ele vem de volta, daí tem uns empresários amigos dele, eu já tenho o meu açougue preparado, vou chegar lá pros meninos, me dá aquela carne top. Dura. O cara passa vergonha com os clientes dele, chega lá, vai xingar o açougueiro, vai xingar mesmo, tá? Lógico. Vai chegar lá, vai dizer, poxa, cara, você me fez eu passar uma vergonha na frente dos meus amigos, empresário que eu trouxe lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, só pra vir na minha casa. Eles vieram a primeira vez, eu passei vergonha por causa de você. Que não é culpa dele, que é culpa do outro, mas é uma... vai passando de mão em mão. O cara não sabe de nada, o coitado do açougueiro tá lá. Né? Claro que se for um profissional já vai perceber, diz, ó, cara... Eu muitas vezes fiz isso, ó, cara, não tenho qualidade aqui para você, não tem aquela qualidade. O cara já não tá mais comprando essa qualidade. Não é ética, não é ética profissional, não é, pô, tô trabalhando pro cara, tem que dizer que é bom, se é ruim, não, jamais, entendeu? Então, uma ética de você ter, eu tenho 25 anos de carreira aí, todos os meus clientes, se eu ligar para eles, vêm querer comprar comigo. Se eu estiver trabalhando num supermercado, eles vão dizer onde que você está, baixinho, para ir comprar comigo, por causa da ética. Então, se o cara queria trabalhar com carne dura, eu digo, cara, infelizmente eu tô saindo. É por isso que às vezes eu digo assim, às vezes a gente vê, tem várias situações, até para você ficar pouco tempo numa empresa. Você chega vestindo a camisa, que nem aqui, ó. Hoje eu tô com a camisa da empresa. Eu visto a camisa quando eu tô trabalhando numa empresa. Vestiu a camisa, tá lá. Daqui a pouco o cara começa a comprar carne ruim e coisa arada. Daí você diz, cara, mas não, baixinho, mas é que nós precisamos aqui. Daí você mesmo, contra a vontade, porque você tem a tua família para sustentar, você fica mais um pouquinho, mas você diz, não, cara. Agora estou ponhando a minha ética em jogo. Meus amigos estão vindo aqui, eu vou dizer para os caras que é bom, uma coisa ruim que eu estou vendendo para os caras, depois o meu nome que eu construí em 25 anos vai cair por terra. Então você diz para o cara, muito obrigado e tchau. Eu tive isso. Me perguntando, já aconteceu isso contigo? Aconteceu já fez isso? Várias vezes. Por isso que eu digo, aí é casos e casos. Às vezes você ficar 3 meses. Eu até comentei no outro, minha esposa brigava muito comigo, você não para em mercado nenhum. Porque você viu que eu até passei 2 ou 3 mercados. Porque você vai com toda a vontade do mundo. Você quer pôr tudo em prática que você sabe, tudo teu conhecimento. Você chega lá, faz corte bonito, muda a cara, faz uma movimentação no açougue. Visual bonito, um alinhamento do balcão, cortes especiais, joga na internet, diz eu tô aqui, o pessoal vem aqui, o pessoal começa a ligar, já compra por ligação, tá? Já compra online, ó, baixinho, separa pra mim. Quantas vezes comprou por telefone, né? Quantas vezes? Você começa a vestir a camisa, mas o cara te poda. Daí o cara diz, pô, baixinho, agora aqui na carne é onde eu posso... Cara, vou ter que comprar uma carne de má qualidade. E daí você tá com o mesmo ritmo. Os caras tá com o mesmo ritmo de só vender carne boa. Você já fez um nome ali de vender carne boa. Porque o cara, quando compra uma carne boa, o cara atravessa uma cidade a outra para comprar qualidade. Com certeza. Entendeu? Se eu estiver lá em Porto Belo e tiver uma carne de qualidade, eu ligar pro Rodrigo, o Rodrigo vai lá. Eu tenho certeza. Não, baixinho, eu tô indo aí. Só separa isso para mim, separa aquilo. Eu vou, mas se não tem qualidade, você vai ao açougueiro, que ele vai levar na cabeça, coitado do açougueiro, toda hora, e daí o cara vai dizer, se vira, você é meu funcionário, faz o teu. Aí joga toda a carga na cabeça do funcionário. Aí é erro de gestão também, que eu tô vendo, tudo é transformação. Não tenha dúvida, isso é um dos principais erros, né? Não priorizar o verdadeiro. Porque assim, o que acontece? Qual o objetivo final de um empresário? Ser bem sincero, é ganhar dinheiro. Exato. E tá correto, é o objetivo. Só que para ele conseguir atingir o objetivo, ele tem que atender a necessidade do cliente. Exato. A finalidade da tua empresa é uma coisa, atender a necessidade do cliente. A consequência, isso é uma causa. A consequência disso é o lucro. Exato. Agora, se você não está atendendo a finalidade do teu cliente, o que acontece? Tu não tem lucro, porque não tem venda. Pois é. E aí você perde dinheiro. Então, a gente precisa entender o que acontece, Baixo. Eu vou comprar um produto da tua empresa porque eu tenho uma necessidade. Exato. Agora, se você não me traz um produto que atenda a minha necessidade, posso comprar, só que eu vou comprar apenas uma vez. Uma vez só. Vai romper a ponte, eu vou parar de retroalimentar a tua empresa com recurso, porque eu não vendo para mim, e eu vou comprar do concorrente pagando mais caro. Porque o cliente não paga preço, ele paga um atendimento da necessidade. A necessidade dele. A necessidade dele. Então, não é preço. Pois então, a gente precisa entender, e o próprio empresário, ele precisa entender que tu tem que atuar no segmento. Tu tem que se especializar no segmento. Teu segmento é de baixo padrão, para atender um público mais baixo, tá tudo certo. Tá tudo bem, tu vai vender um produto com a qualidade inferior, com preço inferior e vai atender. Agora, nós estamos no coração da meia praia.
onde nós temos um padrão de vida alto aqui das pessoas que moram. E tu vai querer botar um mercado para vender um produto com uma qualidade ruim, onde você tem um padrão de vida alto, que o teu cliente é mais alto, tu não vai vender. Não vou citar, nós temos aqui perto um açougue, que tem bem na segunda avenida ali, acho que tu conhece, tenho certeza que tu conhece o açougue, que ele tem um padrão extremamente alto. Sim. Tu vai olhar o preço, ele é mais alto. Sim. E tá sempre vendendo, tá cheio. Mas, então, se fosse questão de preço, eles não iam vender nada, porque o preço dele é mais alto. Mas como é que ele vende? Porque o cliente não compra preço. Ele compra atendimento numa necessidade. Exato. E no momento que o empresário perceber isso, no momento que tu atender a necessidade do cliente, não interessa o preço. Se tu não atender, ele vai parar de comprar de ti e vai pagar mais caro no concorrente. Pois é. É simples assim, cara. É simples. Se fosse pelo preço, só ia vender o açougue mais barato, e não é. Pois é. E eu não entendo a cabeça deles, porque num supermercado você tem um conjunto de coisas. Eu sempre falo que o açougue é o coração do mercado. Por quê? Os valores da carne é mais agregado, o preço é mais alto. Então, para a pessoa poder ir no açougue, ela tem que ter mais valor, perfeito, poder aquisitivo, né? Então, o que acontece? Por que o açougue é feito sempre lá no final do mercado? Para ele poder passar da oferta. Exato. Então, cara, você faz um açougue como, assim, referência. O que você vai vender? Só carne? Jamais. Não, você vai vender coca, vai vender carvão, vai vender sal, vai vender arroz, vai vender uma batatinha, vai vender a padaria, porque o cara vai para comprar a carne, mas vai acabar comprando tudo ali. Vou lá porque eu tenho a minha carne, mas eu vou levar... O meu açouguinho era pequenininho, lembra, Rodrigo? Bem pequenininho. Tinha alguma coisinha ali, mas o pessoal deixava de ir no mercado para comprar ali. Às vezes tinha coca, eu vou pegar a coca aqui. Mas é justamente isso, cara. O que acontece? Eu vou no açougue X, lá do supermercado X. Eu comprei agora, eu vou pegar meu carro, vou lá atravessar a cidade para ir lá no outro supermercado. Não vale a pena, já compro tudo ali, cara. Porque o cliente, ele não quer saber de preço. Ele quer que a necessidade dele seja atendida. Isso. No momento que o cliente... A gente tem uma máxima que quem dizia isso é Nizam Guanais, que é um dos maiores marqueteiros do Brasil. Nizam Guanais dizia o seguinte: pensar em realizar tem trazido muito mais fortuna do que pensar em fortuna. Olha que frase bonita. Pensar em realizar tem trazido muito mais fortuna do que pensar em fortuna. E quem que só corre atrás do dinheiro nunca alcança. Porque quando tu só corre atrás do dinheiro, tu só pensa em coisas para você fazer economia para ganhar dinheiro. E essa economia a gente chama às vezes de economia burra. Ou seja, traz um produto de uma qualidade inferior. E aí o cliente não vai comprar porque não vai atender necessidade, o cara para de comprar e vai comprar do concorrente pagando mais caro. Eu sempre falo com as alunas, né? Eu sempre pergunto em sala de aula: já trocou de cabeleireiro? Todas já trocaram um dia. Daí eu pergunto: e hoje tá pagando mais barato ou mais caro? Não, tô pagando mais caro. Mas por que trocou? Porque não gostei, porque o cabeleireiro antigo não atendeu a necessidade dela. E ela saiu dali, foi ir pro concorrente pagando mais caro, inclusive. Então perceba que não é preço, é atendimento de uma necessidade do cliente. No momento que tu conseguir perceber isso, vai ficar fácil. Para te ter uma ideia, todo cliente que entra na tua empresa, ele sempre entra olhando duas coisas: o custo e o benefício. Exato. O custo é o dinheiro e o benefício é o atendimento da necessidade. E ele sempre vai entrar com uma expectativa. Sempre entra com uma expectativa. Quando ele entra com uma expectativa, pode acontecer três coisas. Tu pode superar a expectativa desse cliente. Quando tu supera a expectativa do cliente, sabe o que acontece? Ele vai comprar, ele vai voltar e ele vai te indicar. Tu fideliza o cliente. Aí que é. Se você só atende a expectativa do cliente, pode acontecer três coisas. Se você só atende, ele pode comprar, ele pode voltar e pode te indicar. Mas isso é a tua função básica. Exato. Tu tem que fazer isso. Mas pode acontecer uma terceira coisa: tu frustrar a expectativa dele. Se acontecer isso, ele não compra, ele não volta e o pior, ele não te indica. Ainda fala mal para uma rede social e te quebra. Tu espanta o cliente. Então, todo cliente que entrar na tua empresa a partir de agora, tu tem que superar a expectativa dele. Tu tem que sempre atender de uma maneira melhor a necessidade desse cara, porque ele vai voltar, ele vai te indicar e ele vai comprar sempre contigo. E não interessa onde tu for, ele vai atrás de ti. Só que o empresário precisa perceber isso, que muitas vezes ele economizando, ele espanta o cliente. Exato. E aí depois não sabe o que está quebrando. Mas eu estava falando, por isso que eu digo, é no amor ou na dor. Sim. Quando ele estava no auge, ele estava super bem, não precisa de conhecimento nenhum. Aí quando ele está baixando, agora eu quero um desespero. Aí entra um desespero. Sim. E aí muitas vezes nessa descida ele não tem mais volta. Então, meu amigo, se prepare antes. Sai da tua zona de conforto.
Muda a tua atitude. Ah, mas eu tô bem. Melhor ainda. Se tá bem, agora é a hora de você fazer coisas melhores ainda, para você nunca ter a chance de cair, para não ter que aprender na dor. Esse é o pior momento de aprendizado. Exato, isso cara, e é constante isso. E é tudo, a base é porque eles não se tornaram profissionais, Perfeito. empresários profissionais. Perfeito. Porque Que ninguém ensinou eles. exatamente, tudo que tu tá me respondendo é o que tu ensina no nosso projeto. no projeto, né? É bem isso. Porque tu tá me explicando tudo bem corretamente, cada ponto que das perguntas que eu tô te passando. E é exatamente isso. A base de tudo é aquilo. Começou errado, não quer se profissionalizar, ele vai continuar errado, por mais que ele pegue um cara excelente para trabalhar com ele, que o cara faz a diferença no mundo inteiro, mas não vai dar certo porque na metade do percurso ele não vai vai errar. dar certo porque a empresa dele é diferente. E é sempre, cara, empresas são todas semelhantes. Todas têm custos, tem a parte financeira, tem informação de preço de venda, tem gestão de pessoas, tem controle de estoque, tem que fazer o marketing, tem que planejar. Todas as empresas são iguais, os conceitos são os mesmos, mas a minha é diferente. Não existe Aqui isso. fui eu que comecei. É a questão que você precisa mudar o seu pensamento, essas atitudes, mudar o seu comportamento, querer se profissionalizar, fazer a tua parte. Mas para isso você precisa aprender. Porque você não pode ficar dependendo o resto da vida de ninguém, cara. Ninguém conhece a tua empresa como você e pior, ninguém ama a tua empresa como você. Então você tem, como empresário, tem que fazer a tua parte. Aprenda, seja um profissional. Busca o conhecimento, se prepara. Um médico precisa estudar, o dentista precisa estudar constantemente, o engenheiro precisa estudar constantemente. O empresário eu acho que não precisa. Então tá errado, tem uma coisa errada já aí. Então tem que se preparar, tem que buscar, tem que se movimentar, fazer diferente, buscar profissionais melhores, pagar bem para essas pessoas, ter o conhecimento, organizar a empresa, ter o controle dos números, saber tomar as decisões estratégicas, não no achismo, no sentimento. Se eu tomar essa decisão, qual é o impacto lá na frente, com números, dados e fatos, é isso que ele precisa fazer, profissionalizar uma gestão. Agora, ele precisa querer isso, não adianta só rezar para que as coisas dão certo. Ou pode fazer uma coisa também, baixo. Pode jogar na Mega Sena e ganhar sozinho. Aí vai estar milionário, não tem problema, não vai se incomodar. É difícil ganhar na tal da Mega Sena, Nossa, cara. É complicado. Aí é bem mais difícil. É mais difícil. Eu vejo empresários aí, que nem tu falou. O empresário, ele tem que sair da onde ele tá? Porque ele acha que ele foi se tornando empresário e continuou funcionário dele mesmo, porque ele está trabalhando para ele, mas ali da parte operacional. Eu vejo o empresário ir no Ceasa comprar as verduras e coisa lá. Será que isso é uma questão de confiança com o funcionário? Ou alguma coisa que, poxa, não, ninguém vai comprar certinho, o cara vai me roubar 1 quilo aqui, eu vou ter alguma coisa aqui. Cara, não seria melhor ele ter um profissional? É falta de processos. Falta de processo. Falta de processos. Aí a gente volta tudo ali no início. Volta tudo no início. Porque se ele não tem a base, ele não vai seguir regras nenhuma. Só para te ter uma ideia, assim, eu sempre brinco com meus alunos, que são os empresários, né? Que é o seguinte, tu imagina, é difícil tu treinar uma pessoa, tu concorda comigo? Sim. É de complexo. Sim. Então imagina eu e você. Eu contratei você como meu funcionário e eu vou ficar 30 dias te treinando. Ficar do teu lado. Já cansa, né? Sim. Porque, porra, tu fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes, o cara não entende, porque o que eu falo não é a mesma coisa que tu entende, que tu escuta. E aí eu fico lá 30 dias. 30º dia tu pede pra sair. Pode acontecer isso? Pode. Aí eu vou contratar um outro cara. Eu já tô de saco cheio, porque eu fiquei 30 dias treinando um e não deu certo. Tu acha que eu vou ter a mesma vontade para treinar esse segundo cara? Lógico que não. Agora, tu imagina se você tivesse um manual de normas e procedimentos, tudo definido na tua empresa, tudo escrito, o que precisa ser feito, todos os fluxogramas desenhados de passo a passo, o que é a primeira coisa que tem que fazer, a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Eu chegar lá, fico contigo uma semana te treinando, depois tu acompanha no manual, a pessoa sabe ler, não pode, sabe fazer as coisas, né? É o mínimo, a pessoa segue. E aí, se eu tiver que contratar uma outra pessoa, ela já vai seguir todo um padrão, todo um processo bem desenhado. Então, o que acontece? A chance de você ter o mesmo processo em todos os funcionários é sempre igual. Exato. Isso é que as franquias fazem. As franquias todas têm processos. Então, se tu for atendido numa franquia A, na cidade de Itapema, uma cidade de Balneário Camboriú, Rio de Janeiro, São Paulo, sempre é do mesmo jeito, porque eles têm processos. E é isso que falta para o empresário. Essa falta de comunicação, essa falha de gestão de pessoas que eles não têm. Ah, mas é muito difícil. Não, concordo contigo, é difícil de fazer. Mas depois que tu terminar de fazer, vai demorar 1 ano, 1 ano e meio, às vezes, para tu conseguir montar do jeito que tu quer. Mas depois desse 1 ano, 1 ano e meio, 80%, 90% dos problemas que tu tem dentro da tua empresa acabam de gestão de pessoas. Acabou totalmente. Porque as pessoas sabem o que precisa ser feito.
não precisa estar consultando, você consegue delegar melhor, consegue dizer não para as pessoas de forma mais fácil. Porque quando você tem um conjunto de normas e procedimentos, se a pessoa te pede uma coisa assim, o que está escrito no normas e procedimentos? Não, lá não pode. Então, se está escrito não pode, não posso fazer isso. E hoje, muitas vezes, tu não tem dificuldade de dizer não porque tu não tem nada escrito. Então, se não tem nada, pode tudo. Pode tudo. E aí tu começa a ter problemas. Exato. Então, perceba que o próprio empresário, ele se coloca numa armadilha, digamos assim, interna, e muitas vezes refém dos funcionários por causa disso. Eu sempre brinco com meus alunos, eu faço uma pergunta. É a empresa que tem que se adaptar às necessidades do teu funcionário ou é o funcionário que tem que se adaptar às necessidades da empresa? É o funcionário que tem que... Como tu não tem normas e procedimentos, é o contrário. Tu tem que estar atendendo às necessidades do seu cliente interno, dos seus funcionários, e vai se ajeitando, porque senão o cara fica bravo, e não pode, não sei o quê. Não. Se tu tem, de uma forma bem clara, tudo bem montado na tua empresa, organograma, fluxograma, todas as normas e procedimentos muito bem montados, no momento que o funcionário entra, apresentado para ele o que precisa ser feito, ele vai entender. Ali já é uma regra, ali já é um momento de seleção. Exato. Quando o cara chega assim, não, é cheio de regra, não quero ficar nessa empresa, melhor ainda, que já tira esse cara no início. Já. Não precisa estar perdendo seu tempo. Ele... Mas o empresário, o funcionário, ele gosta de lugar organizado, ele não gosta de trabalhar no caos. Ele vai dizer, porra, trabalhei naquela empresa, naquele açougue lá, que o cara tinha tudo montado, sabia como é que tinha que fazer, tudo organizadinho, cara. Pô, lá era bom, agora eu chego aqui nesse lugar, tudo desorganizado, uma bagunça, pô, bom era lá. Então, as pessoas gostam de trabalhar em um lugar organizado. Só que o empresário precisa ter conhecimento para isso. No momento que ele consegue fazer isso, sabe o que acontece? O funcionário vai se sentir mais valorizado. Numa organização, num ambiente saudável. Ele não precisa estar toda hora perguntando para o patrão o que precisa ser feito, porque ele já está tudo desenhado, tudo escrito. Então, ele vai lá e diz, pô, cara, eu sei que eu preciso fazer, não precisa estar me incomodando. O tempo de treinamento é menor. O tempo de avaliação é menor. Porque o cara está seguindo tudo certinho, beleza, né, vai ser avaliado. O próprio patrão, ele consegue delegar melhor, ele pode sair da empresa 15 dias de férias, quando ele voltar a empresa está funcionando do mesmo jeito, porque está tudo desenhado, está tudo escrito. Então, ele não precisa estar toda hora lá na empresa, não precisa toda hora pedindo para ele o que tem que ser feito. Então, ele tem esse nível, ele consegue se comunicar melhor com a equipe. A equipe vai estar mais motivada, porque sabe que precisa, já sabe o que tem que ser feito, está tudo escrito, está tudo desenhado, vai entrar pessoas e sair pessoas e o padrão não vai cair, vai continuar sempre do mesmo jeito, mas ele precisa fazer essa parte. Mas isso significa fazer gestão de pessoas, que a maioria dos empresários não sabe como fazer, porque faz do jeito dele. Exato, isso aí facilita muito para o funcionário, cara. Para todos. Eu já entrei em mercado que você fazia o preço da carne conforme dava na cabeça. Ah, mas agora faz assim... Aí não facilita nem para o funcionário, porque o funcionário não sabe se está fazendo certo ou não está fazendo errado. Ah, se eu vender mais barato para esse cara, ou vai chegar lá na frente e o cara vai dizer por que fez ou por que não fez. Quando não tem direção ou não tem o processo, que nem tu falou, Rodrigo, funciona assim. É tudo na base da doideira. E daí uma desconfiança maior, porque você não sabe se o cara fez o preço mais baixo aqui quando era para fazer mais alto, ou não fez mais alto quando era para ser mais baixo. E ainda o patrão briga com ele. E briga com ele. E ele mesmo mandando fazer, ó. Se o cara não quiser ali, você faz assim a tanto. Daí chega o cara lá, chega lá na frente, por que fez? Não, mas não era esse, era para fazer o outro. Falta de processo. Falta de processo. A gente sempre diz, para toda nau sem direção, todo vento sempre é contra. Exato. Então, se tu não tem uma direção, tu não tem uma gestão, tu não tem todos os processos bem definidos da tua empresa, cara, tu sempre vai se incomodar com o empresário. É difícil isso, cara. É muito complexo. Mas, como eu disse, o empresário precisa mudar. Mas não é mudar a empresa, mudar ele. A mentalidade. A mentalidade dele. E aí, meu amigo, é uma questão interna. Aí cada um sabe onde é que a pedra aperta no sapato. É que nem fala, todo mundo tem o livre-arbítrio. Com certeza. E para entrar na IDE, o cara tem que ter o livre-arbítrio e ter a certeza que ele quer crescer, não é, Rodrigo? E assim, é engraçado. Muitas vezes já aconteceu de eu chegar para um cliente assim, cara, não quero que tu faça meu curso. Às vezes eu já fui vender para um cara, assim, um cliente nosso lá, e o cara começou, porque não sei o que, eu levantei. Eu falei, não, cara, o negócio é o seguinte, tu não é para fazer meu curso, tu não tá preparado. Exato. As pessoas estão preparadas para fazer o nosso projeto, e esse projeto não é para qualquer pessoa. É para aquelas pessoas que realmente querem fazer a diferença da empresa, porque as pessoas elas vão ter um choque muito grande de realidade. Eu vou mudar o comportamento da pessoa, vou mostrar para ela que, na realidade, o problema não é os outros, o problema é interno, é o gestor. Né? Então ele precisa sair, ele tem que ter uma consciência muito grande que ele precisa querer, que é uma prioridade para ele neste momento, ele fazer a diferença dentro da empresa. Porque, como eu disse, ninguém ama a tua empresa como você, cara. Exato. Ninguém ama a tua empresa, então você que vai ter que fazer a diferença. Eu acho que vai vir voando de cripto, um super-homem, assim, saia daqui, daqui 30 dias, como eu sou super-herói, eu organizei todos os teus problemas da empresa. Não existe isso.
Só você pode ser o herói da tua própria vida. Só pode você fazer diferença na tua empresa. É o correto, eu digo, hoje é uma faculdade que tu tá passando, né, um treinamento com o que é uma faculdade. Quem aprender ali vai levar para a vida toda, né? E vai levar o conceito Vai correto. aprender coisas que em 4 anos de faculdade a administração não ensinam. Porque vai aprender na prática. Por que eu digo, eu tenho visto bastante consultoria e coisa lá. O que acontece? Às vezes leva um profissional da consultoria top, tá, Rodrigo? Eu vou entrar nesse conceito aí. Tem consultores e consultores, não, né? tem consultores top, tem consultores que não... Nossa, é só para ganhar o salário. Mas tem uns top. Mas por que eles não entram? Por quê? Porque não entra na cabeça. O cara não muda a mentalidade. Às vezes ele pega um consultor top das galáxias. O cara ia fazer a diferença. Primeira exatamente. coisa, um consultor top é a mesma coisa que um consultor top. Exato. Ele vai sair caro? Exato. Ele vai sair caro. Exato. Então é aquela coisa, eu quero um mentor para mim. Eu quero, o que é um mentor? É um cara que vai te mentorar, ou seja, ele vai te ajudar a deslanchar o teu negócio e fazer tu ganhar dinheiro. Esse cara que sai caro, vai ter que ter um puta de investimento em cima dele. O consultor é a mesma coisa. Sim. E o consultor, para fazer uma consultoria, para fazer uma diferença na tua empresa, ele vai te cobrar bem. Exato. Aí eu sempre digo assim, cara, beleza, tu vai pagar bem 50, 100 mil reais. Mas por que tu não aprende a fazer isso? Porque é fácil, cara. É fácil tu aprender. Tu investe muito menos do que isso e você se torna o consultor da tua empresa, sem precisar aprender de ninguém. Será que isso aí, Rodrigo, não é medo? Medo. É medo, porque daí ele tem alguém como acusar. Isso. Aquele consultor veio na minha empresa, não fez nada, fez alguma coisinha Gastei aqui, dinheiro. Gastei tanto com aquele consultor. Daí ele tem algum para responsabilizar. Quando é ele... Porque isso se chama locus de controle externo. Tudo que acontece na vida dele é responsabilidade dos outros. Exato. O cliente é ruim, o concorrente é uma porcaria, o governo, o imposto, as leis, a crise, a Covid, o clima, tudo está errado. Tudo errado. Eu já não aceito isso. Quem acredita em locus de controle externo, ele acredita em 2 palavras, sorte e azar. Eu não acredito nem em sorte nem em azar. Para mim não existem essas palavras. O que eu acredito são boas e más escolhas. Sim. Quanto maior o conhecimento que tu tiver sobre algo, melhor serão as suas escolhas. Mais sorte tu tem, vamos falar assim. Sorte. Sorte não é sorte, né? São as decisões corretas que tu toma. Então, o que eu digo? Nesse nosso projeto, a gente sempre leva para um locus de controle interno. Eu sou responsável pelas decisões que eu colho, eu sou responsável pelos resultados que eu estou tendo. Se o empresário hoje está tendo resultado e não está contente com o resultado, ele está colhendo o que ele plantou. Agora, se ele continuar sempre com as mesmas escolhas, os resultados sempre serão os mesmos. Então, ele tem que fazer algo diferente. Quanto maior o conhecimento que você tiver sobre algo, melhor serão suas escolhas. Mais resultado tu tem. Não existe sorte, não existe azar. O que existe são boas ou más escolhas. Tem que fazer a tua. Quando tu olha para o futuro, o empresário sempre digo, quando tu olha para o futuro, tu tem que olhar 2 anos. O que tu quer para você, para sua empresa e para sua família nos próximos 2 anos? Tu está contente com o resultado que está tendo hoje? Não. Continuar desse jeito, o resultado vai ser até pior. Então, nesse momento, tu tem que mudar as suas escolhas. Como? Buscando conhecimento e principalmente mudando as atitudes internas, o comportamento do empresário. Muitas vezes eu tenho visto aí empresários que às vezes você vê que teria erro num supermercado só. Mas daí você vê o cara abrindo 4 ou 5. Daí até você escuta que foi o BNDES que abriu mão, agora eu posso abrir 10, posso abrir 20. Legal, eu até escutei isso do empresário uma vez. Eu posso abrir 10, eu posso abrir 20. Se você tiver comigo, tá? Eu saí na hora, tá? Saí dessa empresa. Quando o cara me falou isso, eu digo, então eu não vou estar na tua empresa. Eu gostei do que você me falou, eu não tô mais contigo. E saímos numa boa, então numa boa. Mas você acha que vai ter lógica nisso? Com 1 já tava ruim. Agora tenho 4. Os problemas não vão triplicar? Quadruplicar. Se a gestão de um já está ruim, a dos outros vai ser a mesma coisa, porque a empresa é a cara do dono. É ele que toma a decisão todos os dias. Isso, e é só ele que faz o operacional, é só ele que faz tudo. Ele não tem como estar em 4 lugares ao mesmo tempo. Você acredita que vai dar certo isso? É muito tempo, cara, eu não vou dizer que assim, que não pode não dar certo, mas a probabilidade é muito pequena. É muito pequena, né? É muito pequena. Agulha no palheiro. Com certeza. Então, assim, tudo é uma questão, como eu mais uma vez bato na tecla, tudo é uma questão de gestão. Se tu cara, vamos fazer o seguinte, tu tá numa casa, tu tem uma casa, essa casa já tá suja. Eu vou morar agora, comprar mais 3 casas, ela vai continuar suja. Exato. Entendeu? É a mesma coisa, é comportamento, é gestão, é escolha, é erro, não adianta, cara. Tu pode ter a melhor equipe, tu pode ter o melhor ponto, tu pode ter o melhor preço, tu pode ter o melhor fornecedor, tu pode ter o melhor cliente. Se tu não souber fazer a gestão, tu quebra essa empresa, cara. Exato. A pessoa mais importante da empresa é o dono. Então, hoje assim, Rodrigo, se eu fosse um empresário, se eu entrasse, fosse lá, fizesse o curso com o Rodrigo, comprasse o treinamento da Ideia Brasil. Ideia Brasil, lá chegasse lá, eu quero o método.
quantos por cento vai me garantir que eu vou mudar e vai acontecer alguma coisa bem diferente? Só para te ter uma ideia, a gente tem uma garantia. Nós temos um valor mensal. Se você não ter esse valor resultado mensal, a gente vai lá e devolve o dinheiro que tu investiu. Isso aí, o curso ele se paga pelo seguinte. Imagina uma caixa d'água. Quando a caixa d'água está vazia, o que o empresário quer é colocar mais água dentro. Só que ele não percebe uma coisa, que é quanto mais água ele coloca, mais água sai, porque essa caixa d'água está cheia de buraco, por erros de gestão. Então, a primeira coisa, a gente tem que tapar os buracos dessa caixa d'água. E então, a gente ensina o empresário a fazer isso. Primeira coisa, organizar os erros que ele comete sem perceber. Esse empresário, ele não tira o dinheiro do bolso dele, ele tira o dinheiro do bolso do valor que ele desperdiça dentro da empresa. Então, por exemplo, assim, se tu olhar para custos dentro de uma empresa, formação de preço de venda, ponto de equilíbrio, política de desconto, tu trabalhar toda a redução, montar todos os custos, perceber os custos que são invisíveis. Eu sempre pergunto, tu acha que algum empresário consegue reduzir algum custo da empresa? Sabe? Tu acha que é possível? É só tendo... Não, é possível ou não é possível reduzir custo numa empresa? Eu acho que sim. Cara, não, eu acho. Existe um método chamado teoria base zero. Exato. Existe um método russo chamado teoria base zero, que a gente trabalha com ele. Que você, no mínimo, 5% dos custos tu corta com o pé nas costas, cara. Já é um ganho, né? Se tu olhar as finanças da tua empresa, parar de pagar o juros, vai administrar melhor o teu dinheiro, colocar os contas a pagar perto das contas a receber. Tem um fluxo de caixa projetado para um ano no futuro, para saber quando vai sobrar ou quando vai faltar dinheiro, tomar decisão antes. Não espere explodir tudo. Controlar teu caixa para evitar roubos e fraudes. Parar de misturar o bolso direito com o bolso esquerdo, vamos falar assim, né? Você começar a ter um caixa integrado com todas as informações, diminuir a necessidade de capital de giro com melhores ações dentro da tua empresa, que é a maior causa de morte das empresas brasileiras. Né? Tu organizar tudo isso, quantos por cento consegue melhorar a tua caixa? 3, 5, 6%? Aí eu já estou falando de 10. 5 de um mais 5 do outro são 10. Exato. Isso é uma gestão de pessoas de forma profissional. Nossa. Um líder, através de uma eficácia, controles, todas as métricas de performance, um organograma, fluxograma, normas, procedimentos, metas para incentivo. Se tu fizer tudo isso, quantos por cento tu acha que tu pode melhorar a tua equipe? 10, 15, 20? Mas será que através de uma liderança eficaz, mais 6% não é possível? Aí eu já estou falando em 16%. Nossa. Que não seja tudo isso. Que seja metade. Mas já vai ganhar Eu muito. estou falando de um faturamento e que a fatura do 200 mil, 8% dos 200 mil é 16 mil. Mês. Em um ano é quanto? 16, 160, 200 mil. Então. Em um ano, que o cara ganha dinheiro. E ele joga fora, esses é os buracos da caixa d'água, ele joga fora e não percebe. Empresário fatura, vende, vende, vende. Aí tu pergunta, cadê o dinheiro? Nunca tem. Exatamente. Então, o que ele precisa é ter uma gestão profissional. E aí sim, ele saber onde que ele vai trabalhar internamente dentro da empresa dele para ele parar de errar e ter mais dinheiro na empresa. É isso aí. Então, muito obrigado, Rodrigo. Mas é um prazer, cara, estar aqui. Quem quiser vai querer mais informação, IDE Brasil, no Instagram do Rodrigo. Rodrigo Ribas, _ oficial. Pode me Oficial. seguir lá. Tem bastante dica de gestão, tem um monte de coisa lá que a gente fala, sabe? Fazem contas matemáticas lá para o empresário perceber os erros que ele comete, né? Dicas de como você vai trabalhar com pessoas, marketing, controle de estoque, tem um monte de coisa lá. Pode me seguir lá que vai ter bastante coisa para aprender. Valeu. Então, aguardamos uma próxima vez para a gente Com falar mais certeza. sobre isso. Vamos voltar quantas vezes for preciso aqui. Obrigado mesmo. Sei que tua agenda tá cheia e tá uma maravilha. Mas a gente sempre acha um tempo com os amigos. Isso aí é tranquilo, Valeu, querido. obrigadão, Rodrigo. Foi um prazer.